Olá, eu sou o Pastor Alex e você está junto comigo e com a minha família na 9ª temporada do Clube do Livro, e esta é a temporada do livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Vamos ler hoje a 19ª carta que o mal danado envia ao seu sobrinho Vermelindo na tentativa de destruir a vida do paciente. Quero dizer que a gente está muito feliz com tudo aquilo que nós temos vivido nessa 9ª temporada, a primeira temporada aqui no YouTube, e eu quero pedir para você que chegou aqui de alguma forma, recebeu esse link, está nos acompanhando, veio do grupo do WhatsApp ou veio por indicação de alguém, eu quero convidar você, se ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui no nosso canal, dê o seu like, ative o sininho, porque tudo que a gente tiver, toda vez que esse vídeo ou uma carta estiver sendo lida, você vai poder saber, vai ser notificado. E também todo like que você dá nos ajuda a divulgar esse clube de literatura cristã que tem como objetivo a expansão do reino. A você que está conosco, Deus abençoe. Aonde você estiver, o que você estiver fazendo, que a bênção do Senhor te acompanhe. Abençoo você que está ouvindo e assistindo esta 19ª carta junto com a sua família. Você que está trabalhando enquanto faz a sua planilha aí para enviar para o seu gestor, para o seu chefe. Você está ouvindo essa carta. A você que está no trânsito, indo para o trabalho, voltando para casa, que a bênção do Senhor esteja com você. Muito obrigado por nos permitir estar junto com você e nos convidar para ser uma companhia para o seu dia. Deus te abençoe. Hoje eu estou sozinho, a minha querida esposa, a pastora Adriana, volta amanhã com a 20ª carta, porque com certeza é muito melhor estar ao lado dela e compartilhar os comentários com essa mulher tão sábia e tão incrível. Deus te abençoe. Preparado? Vamos lá, 19ª carta. Eu não sei como você reagiu à carta anterior, mas eu queria muito, aliás, sei que você fez muitos comentários, nem todos, mas como é que você está percebendo a sua vida diante da perspectiva da sexualidade? Como é que você encarou a outra carta? Eu queria muito que você, se ainda não comentou, que você comentasse, mas o quanto é importante a gente deixar com que esse livro nos faça perguntas. Outra coisa muito interessante, eu sei que eu falei que eu ia ler, mas já vou começar. Outra coisa importante, nós estamos agora deixando, tanto no YouTube quanto aqui no grupo do WhatsApp, seja você que está por vídeo ou você que está por áudio, nós estamos deixando algumas referências bíblicas pertinentes à carta que nós estamos lendo já na descrição, para fundamentar melhor as nossas cartas e a nossa literatura. Amém? Lembrando também, nosso marcador de página você pode adquirir. O mal danado começa assim: Meu querido Vermelindo, estive pensando profundamente sobre a pergunta que você me fez em sua última carta. Se, conforme eu claramente demonstrei, todos os seres estão em competição, por sua própria natureza, e, portanto, a ideia de amor do inimigo, de certo modo, é uma contradição. O que será da minha advertência reiterada de que ele realmente ama o verme humano e realmente deseja a liberdade e a existência eterna deles? Veja, para o diabo, você e eu somos um verme. E para o diabo é escandaloso Deus, aqui chamado de inimigo, nos amar. E aqui já vai a primeira palavra de Deus para você, você que está acompanhando certinho os vídeos. Hoje é terça-feira, dia 16 de setembro de 2025, vale só para se situar. Se você está assistindo anos depois, onde esse clube com certeza já alcançou proporções inimagináveis, saiba que nós começamos desse jeito aqui, mas nesse dia eu quero dizer para você que Deus tem um amor especial, um amor incondicional por mim e por você. Nós somos pacientes os quais Deus ama e Ele deseja tirar das garras do inimigo. Isso sempre foi e sempre vai ser uma loucura para o diabo, para o reino das trevas e para os seus demônios. Espero, meu querido rapaz, que você não tenha mostrado as minhas cartas a ninguém. Não que isso importe. Qualquer um veria que a aparente heresia na qual eu caí é puramente acidental. Aliás,
Espero que você também tenha entendido que eu estava brincando quando fiz algumas referências aparentemente nada elogiosas a Remeleca. Na verdade, tenho grande respeito por ele e, evidentemente, algumas coisas que eu disse sobre não proteger você das autoridades não devem ser levadas a sério. Você pode confiar em mim para cuidar dos seus interesses. No entanto, mantenha tudo trancado às 7 chaves. A verdade é que eu, por puro descuido, cometi o deslize de dizer que o inimigo ama os seres humanos de verdade. Isso, é claro, é algo impossível. Ele é um ser único e eles são distintos dele. O bem deles não pode ser o dele. Toda a conversa dele sobre amor deve ser um disfarce para alguma outra coisa. Ele deve ter algum motivo real para tê-los criado e para aguentar o trabalho que eles dão. O motivo pelo qual acabamos falando como se ele realmente tivesse esse amor impossível é nosso fracasso absoluto em descobrir o verdadeiro motivo. O que ele pretende fazer com eles é uma questão insolúvel. Não vejo nenhum problema em lhe dizer que essa mesma questão foi a causa principal da briga do nosso pai com o inimigo. Veja, aqui ele está falando sobre a queda de Lúcifer, o nosso pai com o inimigo. Quando a criação do homem foi colocada em debate pela primeira vez e quando, mesmo naquele estágio precoce, o inimigo confessou livremente que previa certo episódio sobre a cruz, nosso pai muito naturalmente solicitou uma audiência e pediu uma explicação. O inimigo não deu resposta, a não ser gerando uma lorota sobre o amor desinteressado que ele tem deixado circular desde então. Naturalmente, isso era inaceitável para o nosso pai. Ele implorou para o inimigo pôr logo as cartas na mesa e deu a ele essa oportunidade, apesar de admitir estar realmente ansioso para saber o segredo. O inimigo respondeu: "Ah, como eu gostaria que você soubesse." Foi, imagino eu, nesse ponto da conversa que a indignação do nosso pai por tamanha falta de confiança sem motivo fez afastar-se a uma distância infinita da presença de forma tão súbita que deu origem àquela história ridícula contada pelo inimigo de que o nosso pai foi expulso do céu. Desde então, começamos a perceber por que o opressor foi tão sigiloso. Seu trono depende desse segredo. Os membros de sua facção frequentemente admitem que, se viermos a entender o que ele quer dizer com amor, a guerra terminaria e nós teríamos de regressar ao céu. E aí que está a nossa grande tarefa. Sabemos que ele não pode realmente amar. Ninguém pode. Isso não faz sentido. Se pudéssemos apenas descobrir o que ele realmente está tramando. Hipóteses após hipóteses foram testadas sem que tenhamos descoberto. Contudo, não podemos jamais perder a esperança. Mais e mais teorias refinadas, bancos de dados cada vez mais abarrotados, recompensas mais ricas para pesquisadores que fazem progressos, mais e mais punições terríveis para aqueles que falham, tudo isso, buscando com persistência e rapidez até o fim dos tempos, com certeza, não deixará de obter êxito. Você reclama que a minha última carta não deixa claro se eu considero estar apaixonado um estado desejável ou não para um ser humano. Vou ler de novo. Você reclama que a minha última carta não deixa claro se eu considero estar apaixonado um estado desejável ou não para o ser humano. Na verdade, vermelhindo, esse é o tipo de pergunta que se espera que eles façam. Deixe-os discutindo se amor ou patriotismo ou o celibato, ou as velas nos altares, ou a abstinência do álcool, ou a educação são coisas boas ou más. Você não vê que não há uma resposta? Nada disso importa, exceto a tendência de dado estado de espírito, em dadas circunstâncias, para mover um paciente particular em um dado momento específico, para mais perto do inimigo ou mais perto de nós. Assim, seria ótimo fazer o paciente optar por considerar-se o amor é bom ou mal,
Se ele for um homem arrogante que despreza o corpo como base no apreço pelos pequenos prazeres, ainda que tomados equivocadamente por ele como algum tipo de impureza, e alguém que tem prazer em ridicularizar o que a maioria dos seus companheiros aprecia, nesse caso, faça com que ele se decida absolutamente contra o amor. Inculque nele um ascetismo arrogante e depois que tiver separado a sexualidade dele de tudo que possa humanizá-lo, faça pesar sobre ele de uma forma ainda mais brutal e cínica. Se, por outro lado, ele for um homem emotivo e ingênuo, alimente-o com poetas menores e romancistas de quinta categoria de velha guarda, até que o levemos a acreditar que o amor é irresistível e, de certa forma, meritório. Essa crença não é de grande ajuda, eu lhe garanto, na produção da luxúria ocasional, mas é uma receita incomparável para adultérios prolongados, nobres, românticos e trágicos, que terminam, se tudo correr bem, em assassinatos e suicídio. Se isso falhar, ao menos poderá ser usada para direcionar seu paciente a um casamento útil, porque o casamento, embora seja uma invenção do inimigo, tem a sua utilidade. Deve haver várias jovens da vizinhança que tornariam a vida cristã extremamente difícil para o seu paciente se você for capaz de persuadi-lo a casar com uma delas. Faça o favor de me enviar um relatório sobre isso na próxima vez que for escrever. Nesse meio tempo, tenha em mente que esse estado de ficar apaixonado não é por si só necessariamente favorável a nós ou a outro lado. Trata-se simplesmente de uma ocasião que nós e o inimigo tentamos explorar, como a maioria de outras coisas sobre as quais os homens ficam entusiasmados, por exemplo, a saúde e a doença, a velhice e a juventude, ou a guerra e a paz. Estar apaixonado é, do ponto de vista da vida espiritual, nada mais do que matéria-prima. Com carinho, seu tio Maldanado. Eu fiz questão de correr essa carta e fazer poucas intervenções, porque essa carta fala sobre, e começa a vir uma narrativa por parte do C.S. Lewis, claro, pelos personagens Maldanado e Vermelindo, uma narrativa de dúvida, o antagonismo gerando a dúvida, a questão de enxergar aquilo que é claro e a base, o fundamento da nossa fé. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor incondicional de Deus para comigo e para você é algo que é impossível de ser compreendido no mundo das trevas, no reino das trevas. É interessante porque o texto, eu vou deixar todos esses textos que eu estou falando na descrição do vídeo, mas é interessante pensar que a palavra de Deus diz que Ele nos resgatou das trevas e nos transportou para o maravilhoso reino da luz e do seu amor. O diabo tenta nos prender na dúvida. É muito comum. Isso certamente era muito claro na época da guerra, quando C.S. Lewis lançou As Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz, em 1942. Era muito óbvio, porque a guerra traz incertezas, principalmente sobre a questão humana do sentimento ou da decisão de amar, porque amar não é um sentimento, mas uma decisão. Mas quando você está num ambiente de guerra, e aqui a Segunda Guerra Mundial, que era o pano de fundo dessa literatura, mas hoje as guerras espirituais, as guerras das nossas emoções, as guerras na família, as guerras no matrimônio, essas guerras geram tanta incerteza a respeito do amor genuíno. Quantos casais não conseguem mais decifrar se o que eles sentem um por outro é amor ou é desejo? Ele até cita isso. É amor ou é desejo? É paixão ou é amor genuíno? E se é amor genuíno, será que eles entendem o que é esse amor genuíno? O que é esse amor de Deus para com eles? Então, o que eu quero convidar você hoje a refletir nessa carta é sobre como você tem encarado o amor de Deus para com a sua vida. De que forma você tem aceitado esse amor, mas mais do que isso, de que forma você tem vivido esse amor. O Maldanado fala para o Vermelindo tomar conhecimento dessa realidade junto ao seu paciente. Como é que o seu paciente enxerga esse derramar do amor de Deus sobre a vida dele?
E a pergunta serve para mim e para você, como eu e você temos encarado o amor e o derramar do amor de Deus sobre a nossa vida. Entra um ponto aqui muito interessante, porque muitas vezes nós não achamos que merecemos esse amor de Deus. E é nessa área que o inimigo trabalha. Veja, ele diz assim, o inimigo inventou, é difícil, não, inimigo, mas vou colocar aqui, o diabo, aqui na carta diz que o inimigo, que é Deus, inventou de que o pai das trevas foi expulso do céu, quando na verdade não é bem isso que aconteceu. Mas o fato aqui que ele coloca na carta, que eu achei muito interessante, é a questão de que Deus, ele tem um amor genuíno para com a sua criação, para comigo e para com você, que não somos, na verdade, só criação, mas pelo amor que ele tem por nós. Um dia que nós estávamos afastados de Deus pelo pecado, mas pelo amor que ele tem por nós, ele nos tirou da posição de criatura e nos colocou na posição de filhos, como um pai que ama os seus filhos. É muito interessante isso. É muito interessante perceber que o C.S. Lewis ele tem construído, carta após carta, uma verdade ou verdades espirituais tão necessárias para o nosso dia a dia. Então, quando ele escreve na carta 18, falando sobre paixão e amor, e aqui na carta 19, ele já traz algumas verdades da carta 18, mas ele agora afirma que nós precisamos tomar cuidado, né? E falando nas palavras dele sobre como o seu paciente enxerga o amor de Deus para com a vida dele. E essa pergunta é a que nós precisamos refletir. Como você tem enxergado o amor de Deus para com a sua vida? Ou de que forma você tem percebido o diabo trabalhar contra você, para que você não entenda a plenitude do amor de Deus, do amor sacrificial de Deus, do amor ágape de Deus para com a minha vida e para com a sua vida. Querido, eu oro para que o amor de Deus encontre você. Eu oro para que o amor de Deus alcance a tua vida. Eu oro para que você enxergue as verdades que o C.S. Lewis está trazendo com tanta profundidade. Mais uma vez eu faço menção ao período que ele escreveu esse livro. Um período de dúvidas, de incertezas, de guerra. Né? Ele até cita, se todos eles tivessem essa compreensão desse amor que Deus tem por eles, a guerra acabaria, porque amaríamos uns aos outros, porque entenderíamos o amor que Deus tem por cada um de nós. É óbvio que eu estou agora trazendo para a narrativa linear aqui, nossa, não antagônica, mas se eles entendessem o amor que Deus tem por eles, até essa guerra pararia, porque o amor ele tem uma capacidade poderosa de transformação de vida. Então eu quero declarar sobre você, você é amado e você é amado do Senhor. Nunca duvide da palavra de Deus, que diz que Ele nos resgatou das trevas e nos transportou para o maravilhoso reino da luz e do seu amor. Que Deus te abençoe e que você seja muito feliz e muito amado nesse dia. E até amanhã com a carta de número 20 e com certeza a Adriana vai estar do meu lado. E vai ser um vídeo muito melhor do que foi esse aqui, porque sozinho eu não sou ninguém. Deus te abençoe, fique na paz e até amanhã com mais uma carta do diabo a seu aprendiz. Não se esqueça de você curtir esse vídeo, não se esqueça de inscrever-se aqui no canal e muito mais importante, eu quero muito ouvir o seu comentário. Lembre-se de que nosso Clube do Livro ele tem o intuito de impulsionar e de edificar uns aos outros. Então o seu comentário pode ser a resposta de oração de alguém. O seu testemunho é o que estamos esperando para ter uma transformação na nossa vida e uma injeção de fé em nome de Jesus. Deus te abençoe e aguarde porque logo a gente vai anunciar algumas novidades também aqui no Clube do Livro. Deus te abençoe. Tchau.